Sessão, Camilo. Ele vai falar sobre a relação entre mastite, a qualidade do leite e a consequência no campo. Boa noite. Estão me ouvindo? Paulo, vai me guiando aí. Paulo, tá tudo certo aí? Começou? Agora sim. Pessoal, desculpa aí, eu não tava ouvindo vocês, estava meio perdido aqui. Mas enfim, acredito que agora todo mundo esteja me ouvindo. Vou compartilhar então uma apresentação. Desculpa aí, eu não tava ouvindo vocês, estava meio perdido aqui. Mas enfim, acredito que todo mundo esteja me ouvindo. A ideia essa noite é a gente falar sobre a mastite e as suas consequências, tanto na fazenda quanto na indústria de laticínios. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o trabalho que os estagiários do Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal vêm fazendo lá no IFC Concórdia. Então, agradecer o Paulo, a Bia, pela oportunidade de estar conversando com vocês essa noite. Então, meu nome é Renan Camilo de Bortoli, sou médico veterinário e trabalho na MTS Distribuidora como coordenador técnico. A ideia da apresentação dessa noite, o cronograma da apresentação, seria primeiramente conceituar as mastites e a CCS, trazer para vocês um cenário nacional da CCS e da mastite no Brasil, quais são as consequências econômicas dessa doença para a pecuária leiteira, algum programa de controle de mastite dentro das propriedades e, por fim, as considerações finais. Iniciando a nossa conversa, espero que seja uma conversa também, que vocês interajam, que a gente possa discutir no final da apresentação. Quando a gente fala de mastite, de CCS, pode ser que muitos de vocês expressem isso no rosto de vocês. O produtor, o técnico, se assusta com mastite, com CCS, porque é a doença mais prevalente de um rebanho leiteiro e vai continuar sendo. Então, a gente precisa saber conviver com ela e sofrer o mínimo possível com essa doença dentro da propriedade, né? Quando a gente fala de mastite, muitos de vocês também devem imaginar aquele animal doente com grumo no leite, com inflamação na glândula mamária, né? Essa é a primeira imagem que muitos de vocês devem vir à mente quando a gente fala de mastite. A mastite clínica causa grandes prejuízos no rebanho leiteiro, mas não é ela a principal causa de prejuízos, e é isso que a gente vai discutir posteriormente. Conceituar mastite, então, o sufixo ite significa inflamação. Mastite é a inflamação da glândula mamária, causada por micro-organismos, principalmente bactérias, que é a causa mais frequente,
mas também pode ser causada por fungos, leveduras e até algas. Conceito de CCS. CCS são a contagem de células somáticas, que é constituída por células do epitélio de descamação da glândula mamária e por células de defesa do organismo do animal, que são os leucócitos, principalmente macrófagos, linfócitos e neutrófilos. CCS é o indicador de saúde de rebanho, saúde de glândula mamária. Quanto maior o grau de CCS de uma vaca, significa que essa vaca está sofrendo um processo inflamatório, um processo bacteriano dentro da sua glândula mamária, e o organismo está deslocando células de defesa para ir lá combater essa infecção. Então, quanto maior é o indicador de CCS, nos diz que essa vaca possui uma infecção intramamária. Pensando em legislação de leite cru refrigerado no Brasil, a história da melhoria de qualidade de leite se inicia no ano de 2002, com a instituição da Instrução Normativa número 51, famosa Instrução Normativa 51, na qual dá início à regulamentação da qualidade de leite, de parâmetros de qualidade, e padroniza como a gente deve entregar essa matéria-prima para a indústria. Posteriormente, a IN 51 é substituída pela IN 62 em 2011. Também ela dá uma atualizada, muda alguns parâmetros de qualidade de leite, e ela novamente é substituída no ano de 2018 pela IN 76 e 77. Então, se a gente pensar, desde 2002, a gente tem praticamente 20 anos aí trabalhando com qualidade de leite no Brasil, falando de qualidade de leite no Brasil. E esse é um assunto maçante. Técnicos falam de qualidade de leite todo dia, produtores, as instituições pesquisam sobre melhoria de qualidade de leite, sobre mastite, então é um assunto muito importante para a nossa pecuária leiteira. Mas será que desses quase 20 anos a qualidade do nosso leite melhorou? Esse é um questionamento bem interessante e bem válido, né? Aqui tem um trabalho do Fagnani, de 2020, no qual ele reuniu relatórios de qualidade de leite dos principais estados produtores de leite do Brasil, na qual se observa, aqui a linha rosa, falando da CCS, que a CCS se mantém do ano de 2002 até o ano de 2018 praticamente estável. Então, a CCS no Brasil hoje, de média, gira em torno de 400 a 500 mil de CCS no Brasil. Algumas regiões com uma CCS um pouquinho maior, algumas regiões com uma CCS menor, mas a média nacional é em torno de 400 a 500 mil de CCS. Se a gente puxar isso para mais perto, para o sul do estado, o sul do Brasil, no relatório do DIPOA, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura, em 2018, esse último anuário levantado, a CCS no sul do Brasil girou em torno dessa faixa, que é a faixa brasileira, entre 500 e 450 de CCS. Então, é uma CCS que, durante grande parte do ano, atende à legislação, que é 500 mil de CCS, mas ela é uma CCS que ela não é o ideal, né? A gente vai comentar posteriormente sobre o que seria um parâmetro ideal. Afinal, o que é um leite de boa qualidade? Simplesmente a gente olhando a matéria-prima, olhando o leite, a gente não consegue dizer se esse leite tem boa qualidade ou não. O leite está ali branco, a gente não consegue macroscopicamente dizer se esse leite é de boa qualidade. O que diz a legislação para a gente? Que a CCS do leite deve ser menor de 500 mil, a CBT deve ser menor de 300 mil, e a gordura acima de 3% e a proteína acima de 2,9%. Isso é o que diz a legislação, né? A gente sabe que esse não é o parâmetro ideal. O que seria um parâmetro ideal de leite de boa qualidade, para a gente definir o leite como de boa qualidade? Uma CCS menor de 200 mil seria o desejado, o esperado. CBT menor possível, a gente encontra propriedades aí com CBT de 10 mil células, de 15 mil células, então é um número atingível, está relacionado com higiene, com processo de ordenha, então é um número que a gente consegue atingir números baixos de CBT, e gordura acima de 3,8 e proteína acima de 3,2.
que são importantes componentes do leite que vão dar rendimento lá na indústria. Mas, enfim, quais são as consequências econômicas da mastite? Gostaria de listar para vocês aqui. O que mais impacta é a perda de produção de leite. Então, a gente vai comentar sobre isso posteriormente, mas a vaca que está sendo agredida por um processo de mastite, por um processo bacteriano, ela tem destruição de células secretoras de leite e, por consequência disso, ela vai diminuir a sua produção de leite. Também um dos prejuízos é o descarte prematuro, involuntário desses animais, por problemas de mastite e custos de reposição. Perda de bonificação do preço por qualidade, então, sabidamente, existem programas que remuneram o produtor conforme a qualidade desse leite, e se a qualidade não é a desejada, por consequência, o produtor ganha menos. Redução do desempenho reprodutivo, esse é um assunto que vem sendo estudado nos últimos anos, mas já se sabe que vacas que possuem CCS maior, elas têm um menor desempenho reprodutivo, então isso vai afetar também a produção de leite por consequência, né? Vamos comentar mais sobre isso posteriormente. Impacto no bem-estar animal, né? Uma vaca que está com uma mastite clínica, ela tem prejuízos no seu bem-estar animal, isso impacta no seu bem-estar. E o impacto no rendimento da indústria, isso é uma perda considerável da mastite e da alta CCS em rebanhos leiteiros. Mas, enfim, quais são as consequências econômicas da mastite pensando em produção, né? A gente sempre pensa que a mastite clínica que causa mais prejuízo dentro de uma propriedade leiteira. Mas a mastite clínica, ela representa em torno de 30% dos prejuízos causados pelas mastites numa propriedade, que seriam pela morte ou descarte prematuro de algum animal, pelo descarte de leite durante o tratamento e pelo custo de tratamento. Todavia, 70% são as perdas que a gente não enxerga, que são a mastite subclínica. Aquela vaca que ela está com o leite aparentemente normal, não está saindo grumo, não está inflamado o quarto mamário, mas ela está deixando de produzir, porque essa vaca está com uma mastite subclínica, aquele quarto mamário está sendo agredido por bactérias e ela produz menos leite. Então, 70% dos prejuízos estão relacionados a perdas indiretas, que a gente acaba nem enxergando, que é a redução na produção de leite das vacas. Esse é um quadro clássico, quando a gente fala de redução de produção em mastite, é um quadro de 1996, na qual ele diz que vacas, quando a gente tem uma propriedade com CCS de tanque menor ou igual a 200 mil, a gente tem 0% de perca de produção e 6% dos quartos da propriedade estão infectados. Então, aqui seria o cenário ideal. Quando a gente tem uma CCS menor de 200 mil, a gente não está perdendo em produção pela questão de CCS. Quando a gente tem uma CCS de 500 mil, que ela está atendendo a legislação, ela atende o que a legislação pede, que seria um leite com menor de 500 mil, essa propriedade já tem 16% dos seus quartos mamários infectados e já está perdendo 6% em produção de leite. As vacas estão deixando de produzir. Quando a gente aumenta a CCS para 1 milhão, a gente já tem 32% dos quartos mamários da propriedade infectados e a perda de produção já é bem considerável, de 18% de perda de produção. E se a gente extrapola aqui para 1 milhão e 500 mil de CCS, a gente tem 48% dos quartos mamários infectados e a perda de produção de 29%. Então, a perda bem significativa. Trouxe um exemplo para vocês aqui, um exemplo de uma propriedade da nossa região, então, uma propriedade que tem 25 vacas em lactação e uma média de produção diária dessas vacas de 20 litros dia. Então, essa propriedade, ela produz 500 litros por dia. Então, estima-se que durante 30 dias essa propriedade vai produzir 15 mil litros de leite. Se a gente tem uma CCS de tanque de 300 mil, que é uma CCS considerada baixa, essa propriedade ela já está perdendo em produção 2%. A gente já sabe que ela está deixando de produzir 2% por ter uma CCS de 300 mil. Então, a perda de produção no mês são de 300 litros de leite. A R$2, que é o preço estimado aí na região, essa propriedade está deixando de ganhar R$600 no mês.
Se a gente aumentar essa CCS, nessa mesma propriedade, se essa CCS for de 500 mil, que ainda está atendendo a legislação, essa propriedade está perdendo 6% em produção de leite. Então, estima-se que ela vai estar deixando de produzir 900 litros de leite. Conforme vai aumentando a CCS do rebanho, aumenta-se a chance de a gente ter mastite clínica. Então, aqui nesse exemplo, a gente considerou um caso de mastite clínica, nem consideramos o custo de tratamento, consideramos apenas o leite descartado. Então, aqui a gente vai ter 1.000 litros de leite descartado, deixando de produzir a R$2. Essa propriedade está deixando de ganhar no mês R$2.000 pela CCS. Se esse mesmo exemplo, a CCS do rebanho estiver em 1 milhão, a gente vai estar deixando de produzir 18%. É uma perda bem significativa. Nesse mesmo exemplo, a gente vai estar deixando de produzir esses animais, vão estar deixando de produzir 2.700 litros de leite, e aqui ele considerou 2 casos de mastite durante o mês nessa propriedade, então são mais 200 litros de leite descartados. A R$2, essa propriedade vai estar deixando de ganhar R$5.800. Então, é muita coisa. A gente pensou aqui um exemplo de uma propriedade pequena, vamos extrapolar para uma propriedade de 100 animais. O quanto que a CCS impacta na lucratividade e no financeiro da propriedade, né? Facilmente esse dinheiro de R$5.800 poderia ser investido em benfeitorias, em compra de animais, melhorar as instalações, equipamentos, investir em bons protocolos de alimentação, de secagem de animais. Então, é um dinheiro que está sendo perdido e o produtor, às vezes, nem está enxergando. Então, isso que a gente deve levar como técnico, como consultor, em algumas propriedades. Eu sei que a maior parte do povo que está assistindo aí são estudantes de veterinária, são veterinários, são técnicos. Então, é importante a gente ter esses cálculos sempre na mente para tentar conscientizar o produtor do quanto que ele está deixando de ganhar em função da CCS. A perda de bonificação também é interessante, porque o produtor acaba perdendo, né? Aqui é um print do relatório do Conselheite, de abril, na qual o Conselheite é um conselho entre indústrias de laticínio, entre produtores, na qual eles regulam o preço do leite pago ao produtor. Todo mês tem uma atualização e alguns laticínios usam essa faixa do Conselheite para pagar os produtores. Então, aqui a gente pode ter diferença de leite acima do padrão para leite abaixo do padrão, aqui dá diferença de 48 centavos. Então, é uma diferença bem significativa no preço do leite em função da qualidade. Então, essa perda de bonificação também é um prejuízo para um produtor que não tem um leite com CCS baixo. Redução do desempenho reprodutivo. Então, aqui são alguns fatores que a CCS causa, ou a mastite clínica causa em alguns animais. Então, por mediadores inflamatórios, principalmente, bloqueia a secreção de LH e, consequentemente, compromete a ovulação desses animais. Inibe a síntese de progesterona e estrogênio, então também vai desregular o ciclo estral desses animais. Indução à luteólise, então, muito dessa vaca ela pode estar gestando, ela ficou prenha, mas por algum motivo ela teve um caso de mastite, e esse animal pode induzir a luteólise, principalmente por causa de fatores inflamatórios, e ela tem uma reabsorção embrionária. Alterações no perfil de produção de progesterona e prostaglandina F2-alfa, também pode estar relacionado a vacas com CCS alta. Indução à apoptose de células luteais, células do corpo lúteo, e aí, consequência disso, também pode ocorrer a luteólise. Indução à morte embrionária. Como consequência, no campo a gente pode observar aumento do número de serviços, concepção, morte embrionária precoce, aumento do intervalo entre estros, aumento dos dias em aberto. Então, são consequências que a CCS, que as mastites podem levar em animais e afetar a reprodução e, por consequência, a produção de leite dessas vacas. Essas vacas elas não estão emprenhando, elas vão acabar ficando com um DEL elevado e, por consequência disso, elas vão produzir menos leite. Então, muitas vezes a gente observa a reprodução relacionada a vacinas, a micotoxinas, a estresse térmico, a vários fatores,
e a CCS também está relacionado a consequências reprodutivas em um rebanho de leite. Impacto da mastite na qualidade de leite, aqui pensando já na indústria de laticínios, né? Vacas que possuem mastite ou possuem CCS alta, há uma redução de lactose, caseína e gordura do leite. Isso se justifica pela menor capacidade de síntese das células epiteliais, que formam os alvéolos, e pelo aumento da morte dessas células. Então, o tecido mamário agredido ocorre morte dessas células e perda de função de alguma dessas células. Uma menor quantidade de lactose significa uma menor produção de leite. A lactose ela é responsável por puxar água para dentro do leite, então 87% da composição do leite é água. Se a gente tiver menos lactose sendo produzida, menos água entra para esse quarto mamário e, por consequência, essa vaca produz menos leite. Células somáticas, que são as células de defesa do organismo, após a sua lise, após a sua morte, elas são fontes de enzimas de proteases, principalmente a plasmina, e lipases, que provocam a redução da caseína e da gordura do leite. Então, essas enzimas provocam a redução desses dois fatores importantes, dos dois componentes importantes do leite, que é a caseína e a gordura do leite. O aumento da permeabilidade vascular também permite uma maior migração dessas enzimas do sangue para o leite. Então, acaba entrando mais plasmina e mais lipases para o leite e, por consequência, a gente reduz o nível de caseína e gordura. Alteração dos elementos minerais do leite. A gente pode ter um aumento da condutividade elétrica, e isso pode ser um método de diagnóstico de mastite. Então, tem aparelhos que a gente instala nos conjuntos de ordenha para fazer diagnóstico de mastite através da condutividade elétrica, porque vacas que possuem mastite alteram a sua condução elétrica. Há um aumento do sódio e do cloro desse leite e redução do potássio. Há uma redução significativa de cálcio, né? Isso se justifica porque no leite a maior parte do cálcio está ligado às micelas de caseína. Nas mastites, com a redução da síntese de caseína, por consequência, há uma redução do cálcio do leite. Então, a gente sempre prega que o cálcio é um alimento rico, o leite é um alimento rico em cálcio, que a gente deve destinar para criança, para idosos, pensando na saúde dessas pessoas. Mas se a gente tiver leites de vacas com alta CCS, a gente vai ter redução do nível de cálcio e a gente não vai atender essa expectativa do consumidor. O aumento do pH do leite também ocorre e se justifica por uma maior permeabilidade vascular. Então, tem uma maior permeabilidade, entra mais soro para mais plasma para a glândula mamária e, por consequência, a gente tem um pH mais elevado, se tornando próximo do pH do sangue. Pensando em derivados lácteos, aqui a gente tem alguns efeitos causados pela alta CCS de leite. No queijo, esses efeitos estão principalmente relacionados com a baixa de caseína. Então, a caseína é importante para fazer a aglutinação desse leite, né, para formar o queijo realmente, né? Então, a gente tem uma redução no rendimento e na eficiência de fabricação. A gente pode ter um aumento do teor de umidade, porque não consegue formar o coágulo direito, né? Então, isso aí fica um queijo mais úmido. Aumento do tempo de coagulação do leite, por consequência de ter menos caseína. Defeitos de textura, o queijo fica mais mole. Aumento de perdas de sólidos no soro e defeitos de sabor. Se a gente pensar em leite UHT, a gente pode ter aumento da geleificação durante o armazenamento e, por consequência, diminui a vida de prateleira. No leite pasteurizado, podemos ter defeitos de sabor e redução na vida de prateleira. Em produtos fermentados, também aumento do tempo de coagulação, porque também vai ter menos caseína, e defeitos de sabor e textura. Na manteiga, aumento do tempo de maturação e redução da vida de prateleira. E no leite em pó, alteração da estabilidade térmica e redução da vida de prateleira. Então, em resumo, se a gente tem uma matéria-prima que não é de boa qualidade, os nossos subprodutos, os derivados do leite também, a gente vai ter dificuldade para fabricar esses derivados. E aí aqui afeta todos os derivados. Então, a gente precisa ter uma matéria-prima de boa qualidade para a gente ter um melhor rendimento e um melhor produto final.
Aqui tem um exemplo bem bacana também, pensando em rendimento de queijo mussarela através da faixa de CCS. Então, se a gente tem uma CCS menor de 400 mil, a gente vai precisar de 9,52 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo. Em contrapartida, se a gente tiver CCS maiores de 700 mil, a gente vai precisar de 10,93 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo mussarela. Então, é uma diferença bem significativa. Antes de começar a apresentação, eu estava fazendo umas contas aqui, comparando essa CCS de menor de 400 mil com uma CCS maior de 700 mil, dá uma diferença de 1,41 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Se a gente pensar numa indústria laticínea aí que processa 50 mil litros de leite para fazer queijo, pode dar uma redução de produção de 678 quilos de queijo. Então, vocês imaginem o impacto disso numa indústria, né? É uma diferença significativamente que vai afetar também o rendimento financeiro desse empreendimento. Mas aí, como é que a gente pode contornar essas perdas produtivas, né? O controle de CCS não é algo fácil, então são vários processos, não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. A gente deve tomar várias atitudes na propriedade para tentar controlar essa CCS. E cada propriedade tem alguma particularidade, pode ter um agente causador de mastite, pode ter algum problema no conjunto de ordenha, nas instalações. Então, são vários fatores que a gente deve observar, fazer um diagnóstico prévio dessa propriedade, para depois instalar programas de controle de mastite na propriedade. Um programa básico de controle de mastite em rebanhos leiteiros deve levar alguns pontos fundamentais em consideração. O primeiro seria implantar uma rotina de coleta de dados e definir meta de indicadores. Então, se observa que muitas propriedades ainda não têm uma rotina de coleta de dados eficiente, não faz um acompanhamento de CCS individual dos animais mensalmente, às vezes não faz nem o teste da caneca de fundo preto para fazer diagnóstico de mastite clínica em toda a ordenha. Então, a gente precisa ter coleta de dados para a gente estabelecer depois indicadores e meta para a gente atingir. É necessário um adequado manejo de ordenha. Então, durante a ordenha é um momento crítico para as vacas, é quando o esfíncter está aberto, e nesse momento podem entrar infecções bacterianas nessas vacas. Então, um correto manejo de ordenha é fundamental para a gente evitar e prevenir casos de mastite. Funcionamento adequado do sistema de ordenha, né? É uma máquina, e como qualquer máquina, a gente precisa ter uma manutenção periódica. Vocês que possuem veículos aí sabem que a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses, no mínimo, a gente deve levar numa concessionária ou numa mecânica para fazer uma revisão. Da mesma forma, a gente deve pensar com o equipamento de ordenha. É uma máquina e ela precisa de manutenção para funcionar adequadamente. E isso impacta também lá nos casos de mastite. Tratamento de todos os quartos mamários na secagem, então fazer terapia de vaca seca é fundamental se a gente quer baixar a CCS do rebanho e prevenir casos de mastite durante o período seco. Tratamento dos casos de mastite clínica, quando recomendado, então a gente vai comentar posteriormente sobre isso. Descarte de animais com casos crônicos. Se tem vacas aí que já estão crônicas de mastite, já tiveram vários casos de mastite durante a lactação, ou na lactação anterior tiveram casos de mastite, ou ela possui uma bactéria que é incurável, não adianta eu manter esse animal no rebanho, ele é uma fonte de disseminação de doença. Então, a melhor opção é eu descartar esse animal. Proporcionar um ambiente limpo e confortável no local de permanência dos animais é fundamental, pensando em bem-estar, conforto dos animais e pensando em prevenção de mastites ambientais. Quais são alguns indicadores interessantes para a gente adotar na propriedade? A meta, o mundo ideal, é a gente ter uma CCS de tanque menor de 200 mil. A gente já viu que uma CCS de tanque menor de 200 mil, a gente não vai ter impacto da CCS na produção de leite. Então, a gente não vai ter esse prejuízo. A gente deseja que mais de 85% das vacas em lactação possuam uma CCS menor de 200 mil. Então, é um indicador interessante.
Mais de 95% das vacas em lactação com CCS é menor de 500 mil. Também é um indicador bacana para a gente trabalhar nas propriedades. Taxa de novas infecções no mês, menor de 8% das vacas. Então, ter um acompanhamento mensal dessas vacas, realizar a coleta mensal de CCS desses animais e observar casos novos de infecções intramamárias. Então, a taxa de novas infecções deve ser menor de 8%. E a incidência de mastite clínica deve ser menor de 3 a 4 casos a cada 100 vacas no mês. Então, aqui são indicadores bem interessantes para a gente trabalhar. Não é fácil, de primeiro momento, uma propriedade que tem CCS elevada, chegar nesses indicadores. Então, às vezes é trabalho de ano, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, mas é algo que a gente consegue alcançar. Se o produtor colaborar, se tiver um bom técnico orientando, a gente consegue chegar nesses resultados e minimizar os impactos da mastite, tanto na propriedade quanto na indústria. Então, é importante a gente sempre realizar testes de caneca de fundo preto em todas as ordenhas, é um teste simples, barato, não tem custo. Então, a gente faz o diagnóstico de mastite clínica e já consegue tomar algumas decisões com essas vacas. Importante realizar a CCS individual dos animais mensalmente, também é um exame barato, e a gente consegue acompanhar esses animais mensalmente, se as vacas elas estão se mantendo sadias, se alguma vaca teve uma nova infecção, se alguma vaca se curou, se a vaca no pós-parto ela curou devido a um tratamento de vaca seca eficiente. Então, é importante a gente realizar a CCS individual desses animais mensalmente. Realizar o teste de CMT das vacas recém-paridas a partir do 5º dia após o parto também é algo simples de fazer, é importante para a gente observar se o nosso protocolo de vaca seca está funcionando. Então, é importante a gente realizar também a CMT desses animais. A gente tinha uma vaca que tinha histórico de mastite na lactação anterior, a gente secou e quer ver se o tratamento foi eficiente, é importante realizar o CMT, assim como a CCS individual. O manejo adequado de ordenha é fundamental, porque o que a gente objetiva? É ter tetos limpos, desinfetados, secos e estimulados. Então, isso é objetivo antes da gente iniciar uma ordenha. Então, a gente vai ter o teto limpo através de um bom pré-dipping nesses animais, também vai fazer a desinfecção com o pré-dipping, secar com papel toalha e estimular. Então, retirar os 3 primeiros jatos para fazer o diagnóstico de mastite clínica e também para estimular a descida de leite. Então, aqui uma imagem que a gente possui um quarto mamário aí, um conjunto mamário interessante para a gente estar ordenhando, né? Funcionamento adequado do sistema de ordenha também é fundamental, comentei anteriormente, é uma máquina, a gente precisa fazer manutenção, e aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de sistemas mal regulados, onde há uma pressão extra no conjunto do conjunto de ordenha para o teto das vacas, causando lesões de ponta de teto, lesão de esfíncter. Então, aqui forma hiperkeratose, essa vaca não consegue mais fechar o canal do teto, ela fica desprotegida porque está sempre aberto o canal do teto, ela está mais predisposta a desenvolver mastite clínica. Então, o sistema de ordenha bem regulado é fundamental para a gente trabalhar bem na propriedade. E isso é importante, a gente ter empresas de confiança, técnicos qualificados para trabalhar, né, e confiar no serviço dessas pessoas. Tratamento de todos os quartos mamários durante a secagem. Então, a terapia de vaca seca é fundamental, porque a maior parte das bactérias causadoras de mastite subclínica, elas não respondem bem aos tratamentos durante a lactação. Então, a taxa de cura de vacas com mastite subclínica, que é aquela mastite que a gente não observa sinais clínicos, a gente não vê grumo, não vê inchaço, durante a lactação a taxa de cura é muito baixa, mas ela aumenta consideravelmente durante o período seco. Então, é um momento fundamental que esse momento não pode passar despercebido pelo produtor de leite. Se existe um momento fundamental de investir, é na terapia de vaca seca, né? É um momento fundamental para a gente baixar a CCS do rebanho, né? Curar esses casos de mastite subclínica e prevenir casos novos. Às vezes a gente observa produtores que chegam num balcão agropecuário, que chegam num balcão da cooperativa e falam assim, estou com uma vaca lá, preciso secar ela, me vê a bisnaga mais barata. Será que não vale a pena investir num bom protocolo de secagem para eu curar essa vaca durante o período seco, né?
Se eu não conseguir curar, ela vai ficar 1 ano na propriedade até eu secar novamente, produzindo um leite que não é de boa qualidade e com risco de contaminar os outros animais. Então, o período seco é fundamental para a gente tratar esses animais. Permite o uso de antibióticos com uma maior concentração e maior eficiência, então a gente consegue usar isso durante o período seco. Atua também como prevenção de novas infecções durante o período seco. Então, a bisnaga de vaca seca, a terapia de vaca seca, ela serve para tratar as mastites subclínicas já existentes e para prevenir casos novos de infecções durante o período seco. Uma ferramenta também que a gente pode utilizar na terapia da vaca seca após o uso do antibiótico é o uso do selante intramamário. Então, isso é um produto que vem se difundindo no Brasil com o passar dos anos. Tem alguns produtores ainda que não conhecem o uso do selante intramamário, mas nada mais é do que uma barreira física. Quando eu faço uma bisnaga vaca seca, eu massageio para o antibiótico subir, né? E o selante eu desejo que ele fique na cisterna do teto. Uma liga, uma cola, um cimento, vamos dizer assim, e ele vai ficar aqui na cisterna do teto, impedindo que fique pingando leite, que fique o esfíncter aberto e suba bactérias. Então, toda vez que eu seco um animal, essa vaca ela não deixa de produzir leite de uma hora para outra, ela continua produzindo leite. Alguns animais podem acumular tanto leite no ubre dela, que forma pressão e acaba extravasando. Se esse animal deitar em alguma sujidade, em algum local sujo, com o esfíncter aberto, vai subir bactéria e pode causar mastite. Então, o selante funciona como uma barreira física de proteção, né? Até um trabalho do nosso colega, o Frel, que possivelmente muitos de vocês conhecem, se formou no Instituto Federal, trabalhou no Instituto Federal, e no trabalho de mestrado ele mensurou o uso do selante mais o antibiótico no momento da secagem. Então, ele separou dois grupos. Num grupo, ele usou o selante mais o antibiótico como tratamento, e no outro grupo, ele usou apenas o antibiótico. E foi observado que reduziu o risco de novas infecções intramamárias durante o período seco e de mastite clínica até 60 dias pós-parto desses animais que foi associado tanto o antibiótico quanto o selante. Então, é uma alternativa que não encarece tanto o protocolo, mas dá uma maior segurança para esses animais e aumenta a taxa de cura. A gente comentou que a maior parte das bactérias, elas não respondem bem ao tratamento de mastite durante a lactação. Vacas que possuem mastite subclínica dificilmente respondem bem aos protocolos de tratamento durante a lactação, mas é importante frisar que existe uma bactéria, que é o Streptococcus agalacti, que é uma bactéria importante, causadora de mastite, tem uma prevalência alta. É uma bactéria que a gente consegue curar bem durante a lactação. Então, é importante a gente ver esses animais que possuem CCS alta, fazer uma cultura, e se acaso a gente diagnosticar Streptococcus agalacti, a gente pode lançar a mão de tratar esses animais. Então, chamamos isso de blitz terapia, tratar todos os partos mamários positivos para Streptococcus agalacti. E aqui é observado que a cefixinoma intramamária, apenas 3 aplicações com intervalo de 12 horas, teve uma eficiência de 98% de cura bacteriológica para Streptococcus agalacti. Então, é importante a gente considerar isso quando a gente fizer cultura para tratar essa bactéria que realmente vale a pena e a gente consegue baixar rapidamente a CCS do rebanho. Pensando em mastite clínica, né, a gente deve levar alguns fatores em consideração para estabelecer protocolos de tratamento de mastite clínica nas propriedades. O primeiro fator de consideração é o histórico da vaca, que afeta na eficiência de tratamento. Então, vacas mais velhas, vacas que possuem histórico de ter uma CCS mais alta, de possuir histórico de casos anteriores de mastite, elas têm uma taxa de cura menor, comparado a animais mais jovens, que possuem um primeiro caso de mastite. Então, observar o histórico da vaca na hora da tomada de decisão de tratar ou não tratar esse animal é importante. Importante a gente sempre estabelecer o grau de mastite. Então, a gente classifica as mastites em 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 é somente a presença do grumo no leite. Grau 2 é quando a gente, além do grumo no leite, tem aquele quarto mamário inflamado.
E o grau 3 é quando tem comprometimento sistêmico, a vaca já está doente, né? A mastite grau 3 é considerada uma emergência veterinária e deve ser atendida como tal. Então, essa vaca ela pode entrar numa toxemia e pode acabar morrendo, né? Então, esses animais devem ser atendidos por emergência veterinária. Sempre é válido conhecer o agente antes de tratar. Para propriedades que conseguem fazer cultura na fazenda ou mandar para um laboratório, é importante a gente conhecer a bactéria antes de tratar. Isso vai dizer se a gente deve ou não tratar esse animal, né? Permite o uso racional de antibióticos. Estima-se que 25% das culturas que a gente faz podem dar negativas. Então, uma vaca chegou na ordenha apresentando grumo. Eu coletei e mandei para fazer cultura, e deu cultura negativa. O que pode significar? Que ocorreu um processo infeccioso nessa glândula mamária, mas o próprio organismo deu conta de resolver esse problema. E daqui a um pouco eu nem preciso utilizar antibiótico nesse animal. Posso fazer apenas um anti-inflamatório, para dar um conforto, para dar um bem-estar, e a vaca, por conta própria, o sistema imune dela vai resolver o problema, né? Mastite clínica leve por Escherichia coli tem cura bacteriológica espontânea de 80% a 95%. Também seria um agente que, se a gente puder fazer a cultura, a gente não precisa tratar, porque é uma bactéria que o próprio organismo consegue dar conta de resolver, né? Em contrapartida, a mastite por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria bem difícil de tratar, apresenta taxa de cura menor de 30%. Então, quando a gente coleta, faz uma cultura e vê que é Staphylococcus aureus, e associado isso ao histórico da vaca, a gente vai ter que levar em consideração se vale a pena a gente manter essa vaca no rebanho, se vale a pena eu tratar e segregar ela, deixar ela para o final da fila, para ela não contaminar as outras, e tentar curar ela no período seco. Então, a gente deve observar esse histórico do animal. Por que é difícil de tratar Staphylococcus aureus? Porque as bactérias, elas têm capacidade de formar biofilme e de formar microabscessos no parênquima mamário. Então, é um mecanismo de proteção no qual os antibióticos não conseguem chegar aqui e combater para acabar matando a bactéria. Então, por isso que a taxa de cura em cima de Staphylococcus aureus é baixa. Existem patógenos que são refratários ao tratamento, que não adianta a gente ficar investindo em tratamento, porque a taxa de cura é praticamente nula. Então, quando a gente faz cultura e tem o diagnóstico de Trupperella, Serratia, Proteus, leveduras, pseudomonas, marrêmia, nocardia, prototeca, são agentes que não adianta eu ficar investindo em tratamento, tanto durante a lactação quanto no período seco. São refratários ao tratamento, essa vaca ela deve ser descartada ou eu devo matar aquele quarto mamário. Então, é importante a gente levar em consideração isso na hora de tratamentos de mastite. Cultura na fazenda já é uma realidade, então tem propriedades adotando o sistema de cultura. Hoje existem empresas especializadas que te vendem ou te emprestam, fazem um sistema de comodato, te emprestando as placas, os suaves, os tubos, a estufa para a gente fazer o cultivo, né? E então é uma realidade que a gente vai encontrar cada vez mais no campo. Por que é interessante fazer cultura na fazenda? Porque a gente consegue identificar o agente causador da mastite em 24 horas, na própria fazenda. Permite o uso racional de antibióticos. Comentei anteriormente para vocês que 25% das amostras podem dar negativas, então eu não precisaria tratar esse animal. Culturas positivas para Escherichia coli também eu não precisaria tratar. Então é importante porque a gente vai usar racionalmente os antibióticos nos animais que eu tenho uma possibilidade de curar eles. Então, isso é interessante. A gente vai conseguir uma maior assertividade nos tratamentos e estabelecimento de medidas de controle na propriedade. Então, se eu sei que eu estou fazendo cultura na fazenda e a maior parte das culturas que eu estou fazendo está dando Escherichia coli, por exemplo, eu devo pensar em medidas de prevenção de transmissão de mastite contagiosa dentro do rebanho. Da mesma forma que eu posso estar fazendo cultura e estar enxergando Streptococcus agalacti, que é uma bactéria que responde bem ao tratamento durante a lactação. Então, a gente pode pegar os animais positivos, identificar o quarto mamário e tratar esses animais para eu baixar a CCS do rebanho. Então, a cultura na fazenda é uma ferramenta fantástica que dá um resultado em poucas horas e a gente consegue tomar a decisão na propriedade. E
E fazendo uso racional de antibióticos, eu tenho um menor risco de veiculação de resíduos de antibiótico no leite. Se eu vou usar racionalmente, vou usar nos animais que realmente eu preciso usar, eu tenho menor chance de veicular antibióticos nesse leite. Ambiente e conforto, então, nem se discute. Se a gente quer vacas bem protegidas e com o sistema imune em dia, a gente precisa dar um ambiente e conforto para esses animais, né? Então, aqui eu trouxe 2 imagens que são os extremos: vacas bem confortáveis, num ambiente limpo, seco, nas quais as vacas elas estão em conforto, e vaca que está criada no meio do barro, da sujeira. Então, aqui claro que é o extremismo isso aqui, mas é nítido o animal que está mais predisposto a ter casos de mastite, né? Então, é fundamental a gente proporcionar isso para os animais. Já chegando no final da apresentação, queria abrir também, se tiver perguntas, se tiver questionamentos, a gente pode conversar a respeito. Mas é importante a gente conhecer os impactos econômicos da mastite nas propriedades, tanto na propriedade quanto na indústria, para buscar alternativas de minimizar esses impactos. Então, comentei anteriormente, a gente sabe que a mastite é a principal doença da pecuária leiteira e vai continuar sendo, e a gente precisa entender e saber onde está tendo esses prejuízos, a gente como técnico, como veterinário, como agrônomo, zootecnista dentro de uma propriedade, conscientizar os produtores que eles estão tendo prejuízos com a mastite, para a gente minimizar isso dentro da propriedade e, por consequência, entregar uma melhor matéria-prima para a indústria. Os produtores eles devem estabelecer protocolos de prevenção e controle conforme os desafios da fazenda. Então, tem fazendas que vão ter desafio em um agente causador de mastite, tem propriedades que vão ter desafio no ambiente de criação desses animais, tem propriedade que vai ter desafio no sistema de ordenha. Então, fazer o diagnóstico prévio dessas propriedades para depois estabelecer protocolos de prevenção e controle dessas mastites. O registro de informações na fazenda é extremamente necessário para a tomada de decisão. Então, tem que registrar. Deu um caso de mastite na propriedade, registra qual protocolo de tratamento tu fez, qual quarto mamário foi atingido, porque daqui 10 dias essa vaca pode voltar com mastite e eu posso pensar que é no mesmo teto, mas aquele teto daqui a um pouco foi curado e a vaca está com mastite em outro teto. A gente precisa ter esse diagnóstico e essa anotação para a gente tomar as decisões, né? Fazer CCS individual dos animais mensalmente, fazer teste de raquete, fazer teste de caneca de fundo preto. Então, são medidas simples, mas a gente precisa dessa informação para a tomada de decisão. Então, anotar protocolo de secagem, anotar como essas vacas pariram é fundamental para a gente evoluir. Por fim, gostaria de apresentar para vocês o nosso site, a MTS Distribuidora. Ela fica localizada em Chapecó e está no mercado veterinário há 26 anos. E hoje a gente trabalha com 3 grandes marcas. Eu, particularmente, trabalho com a marca da MSD Saúde Animal, então, todos os produtos voltados à pecuária. A gente trabalha também com uma linha da Altec, que é uma linha de aditivos alimentares, tanto para pecuária quanto para suínos. A Altec é uma empresa especializada em leveduras, em microminerais orgânicos, então, são absorvente de micotoxinas, são fatores que podem melhorar a saúde desses animais. E a gente também trabalha com a marca Feeds, que é uma marca de aditivos alimentares, principalmente voltado para suínos e aves. Então, gostaria que vocês que estão acompanhando aí, entrassem no site da MTS, conhecessem mais a nossa empresa. A gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o LinkedIn, para vocês acompanharem o nosso trabalho. E a gente se coloca à disposição. Queria novamente, então, agradecer o Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal, agradecer o Paulo, a Bia, a professora Luísa, que faz a orientação desses estagiários, pelo trabalho que eles desenvolvem, pela essa interação entre a faculdade e o setor privado, é fundamental para a gente estar evoluindo, trocando ideia e sempre melhorar
a qualidade dos nossos produtos. Então, muito obrigado. Fico aberto aí a questionamentos. Obrigado, Renan. A gente agradece a sua participação. Não temos nenhum questionamento, mas tem várias pessoas te parabenizando. Obrigado. Então, seria isso. Muito obrigado de novo. O laboratório agradece você e tenho certeza que todo mundo gostou. A gente também achou uma palestra muito interessante. Eu que agradeço. Tentei ser breve também. Mastite é um assunto complexo. Se a gente for falar de todos os aspectos, a gente vai ficar um dia aqui. Então, são pinceladas e a gente se coloca à disposição para estar conversando em outros momentos também. Beleza, Renan. Muito obrigado. E ao povo que estava assistindo, não esquecer de mandar o nome pelo e-mail para a emissão do certificado. Obrigado e até a próxima live. Obrigado. Valeu.